Você já se perguntou por que algumas pessoas enriquecem mesmo começando do zero, enquanto outras vivem décadas lutando financeiramente, mesmo trabalhando duro todos os dias? A resposta não está na sorte, na herança ou no salário. Está nos hábitos invisíveis que se repetem em silêncio, dia após dia. Os ricos seguem padrões que parecem sutis, mas que fazem toda a diferença no longo prazo. E o mais surpreendente? Eles evitam com todas as forças exatamente aquilo que a maioria das pessoas faz sem pensar. Neste vídeo, eu vou te mostrar as 10 atitudes que os ricos jamais repetem e que estão sabotando em silêncio a vida financeira de quem ainda não despertou para essa realidade. São erros tão comuns que talvez você esteja cometendo sem nem perceber. E eu falo isso com propriedade, depois de anos estudando a fundo o comportamento financeiro de quem saiu da escassez rumo à liberdade. Fica comigo até o final, porque um único insight pode virar a chave da sua vida. Enquanto a maioria das pessoas acredita que o diploma é o ponto final da jornada, os ricos encaram o aprendizado como uma maratona sem linha de chegada. Eles sabem que, no jogo do dinheiro, quem para de aprender é automaticamente ultrapassado. O que diferencia alguém financeiramente livre de quem está sempre no aperto não é apenas o quanto se ganha, mas a capacidade de absorver, aplicar e multiplicar conhecimento ao longo da vida. Não é coincidência que grandes investidores, empresários e líderes tenham o hábito quase religioso de ler diariamente, consumir cursos, participar de eventos e manter o radar sempre ligado para novas informações relevantes. Veja, enquanto muitos passam horas no celular apenas consumindo entretenimento, os ricos transformam cada minuto em uma aula disfarçada, seja escutando um podcast de economia no trânsito ou maratonando entrevistas de bilionários no YouTube. A pergunta que eles fazem não é quanto isso custa, mas sim quanto isso pode me render de retorno. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso. Escolha um tema que pode te fazer ganhar mais nos próximos meses e mergulhe nele com disciplina. Porque, no mundo real, quem aprende mais, lucra mais. E esse aprendizado constante não serve apenas para acumular informação. Ele alimenta o motor do próximo comportamento, a insatisfação estratégica. Diferente do que muitos pensam, os ricos não estão em busca de ostentação ou ganância descontrolada, mas de evolução contínua. Eles se recusam a aceitar que o bom é suficiente, porque sabem que o bom o bastante de hoje é o inaceitável de amanhã. Estagnar, para quem tem mentalidade rica, é o mesmo que regredir. Enquanto muita gente diz, já tá bom assim, isso aqui dá para viver, ou, depois eu vejo isso, os ricos já estão planejando o próximo degrau. Eles traçam metas além do óbvio, aprendem com quem está anos à frente e se movem mesmo quando o mundo ao redor escolhe ficar parado. Isso vale para tudo: conhecimento, rede de contatos, patrimônio, saúde, influência. Cada área da vida é vista como uma área de crescimento. É por isso que eles não esperam motivação, criam movimento. Então, se hoje você está num emprego razoável, com uma renda que dá para o gasto, pergunte a si mesmo: o que está te impedindo de mirar mais alto? A resposta pode ser exatamente o que está te travando. E mudar isso é só questão de escolha. E essa escolha de mirar mais alto não se reflete em carros importados nem em roupas de grife. Na verdade, um dos traços mais visíveis da mentalidade rica é justamente a ausência de necessidade de parecer rico. Enquanto muitos fazem malabarismo financeiro para manter uma imagem que impressiona os outros, os verdadeiramente prósperos concentram energia em construir um patrimônio silencioso, sólido e invisível. O curioso é que quanto mais você precisa provar que tem dinheiro, menos dinheiro de fato costuma ter. É fácil identificar esse padrão. Pessoas que trocam de celular a cada lançamento, financiam carros que não cabem no orçamento ou vivem para mostrar no Instagram aquilo que a conta bancária não sustenta. Por outro lado, os ricos adotam um estilo de vida discreto, sustentável e estrategicamente abaixo do que realmente podem bancar. Não é economia por escassez, é por inteligência. Cada centavo que não vai para a aparência, vai para ativos, investimentos e liberdade. Então, da próxima vez que surgir aquela tentação de comprar para mostrar, pergunte: isso vai me aproximar da liberdade ou da ansiedade? Porque no final, status é barulho. Riqueza de verdade é silêncio. Esse silêncio estratégico dos ricos também se revela na forma como tomam decisões. Enquanto muitos deixam o impulso comandar a carteira, os ricos desenvolveram o hábito de respirar antes de agir. Eles sabem que o pior momento para decidir
é quando o coração está batendo mais rápido. Por isso, criam mecanismos para filtrar cada escolha financeira por uma lente racional. É o oposto do que vemos na maioria das pessoas, que compram por impulso, entram em dívidas por ansiedade ou assumem compromissos só para evitar desconforto emocional. Os ricos aplicam técnicas simples. Regra das 24 horas antes de qualquer compra não planejada. Comparação fria entre custo e retorno. E, acima de tudo, a capacidade de dizer não sem culpa. Eles entendem que o emocional é passageiro, mas o boleto, esse é bem real. Essa disciplina é treinável. É como fortalecer um músculo que impede você de entrar em furadas. Então, se você já se arrependeu de alguma decisão tomada no calor do momento, saiba que isso não é falta de inteligência, é falta de sistema. E sistema se constrói. A cada decisão pensada, você troca a emoção pela estratégia e abre espaço para a riqueza entrar pela porta da frente. E se a estratégia é o que guia as decisões dos ricos, a responsabilidade total por suas escolhas é o que sustenta a mentalidade deles. Ricos não perdem tempo culpando o governo, o chefe, a crise ou a criação que tiveram. Eles sabem que, embora nem tudo esteja sob controle, a forma como respondem ao que acontece está. E é aí que mora o poder. A mentalidade pobre, por outro lado, vive de justificativas. Ninguém me ajuda. A vida é injusta. Meu salário não dá. E quanto mais se culpa o mundo externo, menos se age sobre o que realmente importa, o interno. Assumir a responsabilidade não é se culpar, é recuperar o comando. É admitir que, se você não pode mudar o cenário, pode mudar sua postura dentro dele. É transformar cada obstáculo em combustível, cada erro em aprendizado, cada tombo em trampolim. Os ricos são mestres em encontrar lições nas falhas e oportunidades nos limites. Quer uma ação prática? Pegue uma situação financeira ruim que você vive hoje e responda: o que eu fiz, ou deixei de fazer, que contribuiu para isso? Essa simples pergunta tira o poder do mundo e devolve para você. Porque no jogo da riqueza, o único atalho é a autorresponsabilidade. E ao assumir esse comando da própria vida, uma nova postura se torna inevitável: encarar os problemas de frente. Enquanto muitos ignoram os boletos, evitam abrir o aplicativo do banco ou fingem que a dívida não existe, os ricos fazem exatamente o oposto. Eles tratam cada problema financeiro como um projeto com início, meio e fim. É por isso que, quando algo dá errado, eles não entram em pânico, eles entram em ação. É uma diferença brutal. Onde o pobre vê um buraco, o rico vê uma escada escondida. Tomemos o exemplo de quem está endividado. A maioria empurra com a barriga, renegocia mal, paga juros absurdos e continua alimentando o mesmo ciclo. Já quem tem mentalidade rica encara o problema como missão. Faz planilha, pesquisa alternativas, negocia com firmeza, vende o que for necessário. Em poucos meses, o que parecia um abismo vira aprendizado valioso. Quer transformar isso em prática? Escolha o maior problema financeiro que você tem evitado. Escreva em uma folha: qual a causa? Quais as possíveis soluções? Qual a primeira ação que posso tomar hoje? Ao fazer isso, você sai do papel de vítima e entra no papel de estrategista. E é nesse momento que o jogo muda. E é justamente nesse processo de virar o jogo que entra um elemento muitas vezes ignorado, mas absolutamente decisivo: as pessoas com quem você anda. Os ricos entendem que o ambiente é mais forte que a força de vontade. E é por isso que eles são extremamente criteriosos com quem escolhem ter por perto. Porque eles sabem: se você senta à mesa com quem só fala de crise, escassez e reclamação, adivinha o que vai crescer em você? Não é sobre arrogância, é sobre proteção de mentalidade. Pessoas negativas drenam energia, contaminam decisões e alimentam dúvidas. Já os ricos se cercam de quem os puxa para cima. Amigos que compartilham ideias, trocam dicas de investimento, falam sobre projetos, saúde, propósito. Gente que não tolera mediocridade e que, mesmo em silêncio, inspira evolução. Se quer aplicar isso agora, faça um exercício brutalmente honesto. Liste as 5 pessoas com quem você mais convive. Essas pessoas estão te empurrando para o crescimento ou te puxando para o buraco? Se a resposta for desconfortável, você já sabe por onde começar. Porque mudar de ambiente, muitas vezes, é mais eficiente do que mudar de estratégia. O solo certo pode fazer sua semente decolar. E uma vez que você muda o ambiente, o próximo passo fica muito mais claro: reorganizar as prioridades do seu dinheiro. A grande maioria das pessoas gasta tudo o que ganha, e se sobrar,
o que quase nunca acontece, aí sim pensam em investir. Os ricos fazem exatamente o contrário. Antes mesmo de pagar qualquer conta, eles pagam a si mesmos. Ou seja, investem. Para eles, investir não é uma sobra, é a primeira obrigação. Esse hábito muda tudo. Quando o investimento vem antes, você força o cérebro a ajustar o padrão de vida ao que realmente faz sentido, não ao que a sociedade impõe. Isso gera inteligência financeira, cria reserva, abre portas para oportunidades e constrói liberdade. E não precisa ser muito, 10%, 5%, até 1% já é o início de uma reprogramação poderosa. Quer aplicar agora? Escolha um valor fixo, mesmo que pequeno, e programe um aporte automático para cair direto na corretora no dia do seu salário. Você vai sentir a diferença em poucos meses. Porque investir antes de gastar não é só uma atitude financeira, é uma declaração. Eu estou no controle do meu futuro. E quando você passa a investir antes de gastar, um novo pensamento inevitavelmente surge. Como eu posso fazer meu dinheiro trabalhar por mim? É aqui que os ricos se distanciam de vez da mentalidade tradicional. Eles entendem que trocar tempo por dinheiro é o modelo mais limitado, porque o tempo é um recurso finito. Você pode até ganhar um salário razoável, mas se depende exclusivamente dele, está sempre a um imprevisto de distância da estagnação. Os ricos preferem investir em ativos, coisas que geram renda mesmo quando estão dormindo, viajando ou apenas vivendo. Pode ser um e-book que vende sozinho, um imóvel que rende aluguel, ações que pagam dividendos, um canal que monetiza 24 horas por dia. Enquanto muitos trabalham por hora, eles constroem estruturas que trabalham por eles. E a verdade é que você não precisa ser milionário para começar. Se você tem uma habilidade, uma ideia ou até um pequeno capital, já dá para plantar uma semente. Comece pequeno, mas comece. Pergunte-se: o que posso criar uma vez e vender sempre? Quando essa resposta vier, você entenderá por que liberdade financeira não se constrói com horas extras, e sim com ativos inteligentes. E se os ricos se recusam a trocar tempo por dinheiro, é porque eles entendem o valor real do tempo. Para eles, cada minuto conta. Eles sabem que tempo é o único ativo que, uma vez perdido, jamais pode ser recuperado. Por isso, são obcecados em proteger sua agenda como se fosse um cofre. Não desperdiçam energia com fofoca, não alimentam distrações sem propósito, não vivem no piloto automático do feed infinito. Enquanto a maioria acorda e a primeira coisa que faz é abrir o celular e começar a rolar tela, os ricos acordam com clareza. Sabem o que vão fazer, por que vão fazer e o que aquilo vai gerar em retorno. Eles colocam as tarefas mais importantes nas primeiras horas do dia, eliminam o que não agrega e tratam o tempo como um investimento, não como passatempo. Quer aplicar isso agora? Use um aplicativo de rastreamento e veja exatamente onde seu tempo está indo. Você vai se assustar. Depois disso, defina blocos de tempo para estudar, criar, pensar. Porque quando você aprende a usar o tempo como um aliado, ele começa a devolver em forma de produtividade, oportunidades e, claro, dinheiro. Agora que você conhece os 10 comportamentos que os ricos evitam a todo custo, é hora de olhar para dentro, porque a verdadeira virada começa aí. Cada hábito que você reconheceu ao longo deste vídeo é como um espelho, refletindo escolhas que talvez estejam sendo repetidas há anos. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Só precisa começar. Porque a transformação não está nas grandes decisões, e sim nas pequenas atitudes feitas com consistência. Talvez você esteja pensando: mas será que dá para mim? E a resposta é sim. Não importa se você está endividado, ganhando pouco ou se sente atrasado na vida. O que importa é que a partir de agora, você tem informação, clareza e direção. E isso já te coloca à frente de quem segue no automático, dia após dia. Lembre-se, a cada dia que você espera, é um dia que seus investimentos poderiam estar crescendo. É um dia a menos de liberdade. Então, escolha um hábito, só um, e coloque em prática ainda hoje. Porque a riqueza não chega de uma vez. Ela é construída em silêncio, enquanto o mundo dorme, e você trabalha no que realmente importa. Se esse vídeo fez você refletir, então já valeu o seu tempo. E agora é hora de agir. Curta esse vídeo para mostrar ao YouTube que esse conteúdo merece chegar a mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho porque toda semana tem vídeo novo para te ajudar a crescer financeiramente com estratégia e consciência. E comenta aqui embaixo: qual desses hábitos você vai abandonar primeiro?
Sua resposta pode inspirar outras pessoas que estão começando agora. E lembre-se, quem compartilha o que aprende, acelera a própria evolução. Você acabou de dar um passo que a maioria nunca dá. Olhar de frente para os próprios hábitos financeiros e encarar a verdade com coragem. E por mais simples que isso pareça, é exatamente esse tipo de atitude que separa quem vai continuar lutando para sobreviver, de quem vai construir uma vida de liberdade, escolhas e propósito. A verdade é que os ricos não são diferentes por sorte, por herança ou por privilégio. Eles são diferentes pelas decisões diárias que tomam, mesmo quando ninguém está olhando. E agora que você conhece essas decisões, a pergunta que fica é: o que vai fazer com isso? Vai deixar esse vídeo passar como mais um conteúdo legal que você assistiu? Ou vai usar esse conhecimento como ponto de partida para uma nova fase da sua vida? Porque a jornada que leva alguém à riqueza raramente começa com muito dinheiro, mas sempre começa com uma escolha clara de não repetir os erros de sempre. Hoje, você viu que riqueza não se constrói com mágica, e sim com visão, disciplina e ação. E agora que você tem visão, falta só agir. Então, desligue esse vídeo com uma decisão em mente. Aplique ainda hoje um dos hábitos que aprendeu aqui. Escreva, programe, execute. E quando os resultados começarem a aparecer, porque eles vão, você vai lembrar que tudo começou aqui, nesse momento. Porque a liberdade financeira não é um sonho distante. Ela é uma construção, tijolo por tijolo, hábito por hábito, escolha por escolha. E agora, você tem o mapa. A única coisa que falta é você começar a caminhar.